Esse marido descobriu, de repente, que sua esposa era uma mentirosa. Quando estava olhando suas fotos do casamento, ele notou que os dedos da sua esposa estavam cruzados enquanto ela fazia o juramento. Isso significava que seu casamento era uma farsa. Então ele convidou sua esposa para fazer uma viagem juntos a fim de sair da cidade, mas a sua esposa entrou em pânico e disse que tinha coisa para fazer. Olhando para seu comportamento estranho, Jim teve certeza de que algo de errado não estava certo. Ele ironizou quando sua esposa saía para o trabalho, dizendo: "Vou cruzar os dedos por você." Quando ela ouviu essas palavras, ficou confusa, mas voltou rapidamente ao seu personagem com um sorriso no rosto. Quando sua esposa saiu para o trabalho, Jim pegou a bicicleta e seguiu silenciosamente sua esposa para descobrir o que estava acontecendo. Mal sabia ele que cada movimento dele estava sendo monitorado pelo mundo inteiro desde que nasceu. Em mais de 200 países o assistiram crescer na televisão ao vivo. Sua vida estava sendo filmada por câmeras escondidas em todos os lugares 24 horas por dia. A ilha onde ele vivia era, na verdade, um enorme estúdio de filmagem. Todo mundo na cidade eram atores profissionais, até mesmo sua mãe e esposa. O nome desse programa era O Show de Truman e estava no ar há 30 anos sem interrupção, mas isso estava prestes a mudar. Essa garota ficou assustada quando percebeu que via uma senhora idosa em todos os lugares em que passava. Mesmo quando o trem estava em alta velocidade, a velha continuava aparecendo do lado de fora o tempo todo. Parecia que ela estava tentando avisá-la de algo. Quando desceu do trem, Ruby deu alguns passos em direção à velha, mas não importava o quanto andava. A velha sempre mantinha uma certa distância dela. Então Ruby resolveu ir embora, mas quando chegou no outro lado do penhasco, a velha apareceu na montanha. Novamente a garota tentou escapar, mas não importava quanto corria. A velha sempre aparecia e mantinha uma distância constante, até que apareceu uma mulher escalando a montanha e Ruby a parou e contou que uma velha a estava seguindo e disse para ela perguntar o que a idosa queria com ela. A mulher, querendo ajudar, rapidamente concordou. No entanto, quando a mulher se aproximou, uma cena aterrorizante aconteceu. A velha pareceu dizer algo a ela e o rosto da mulher ficou instantaneamente pálido. Então olhou para Ruby e correu em pânico. Isso assustou Ruby e ela também fugiu até chegar em uma cidadezinha, mas a velha assustadora ainda estava atrás dela. Então Ruby entrou em um bar em busca de ajuda e contou ao dono do hotel que estava sendo perseguida pela velha louca. Ele comentou que ela devia estar congelando naquele dia tão frio e sugeriu convidá-la a entrar para se aquecer, mas quando o homem foi falar com ela, a velha disse algo a ele. Ele olhou assustado para Ruby e fugiu. Isso a assustou tanto que ela não ousou mais sair. A velha do lado de fora esperou a semana inteira e não foi embora. A mulher entrou em um lago para se refrescar, mas assim que entrou, um homem assustador apareceu na beirada do lago e perguntou se ela estava gostando da temperatura da água. A mulher achou estranho. Ela imaginou que esse homem estranho não devia ser uma boa pessoa. Então foi esperta e nadou para o outro lado para ficar longe dele, mas o homem a seguiu pela borda do lago. A mulher estava muito assustada, mas fingiu estar calma e perguntou se o homem viu seu namorado que estava por perto. O homem, de forma maliciosa, disse que era o único por perto e que não tinha visto mais ninguém. Ao ouvir isso, a mulher ficou com muito medo e começou a gritar o nome do seu namorado, mas o homem sorriu e disse que acha que ela está sozinha ali. Desesperada, ela nadou rapidamente para o outro lado do lago para correr do homem assustador, mas quando se virou, percebeu que o homem havia desaparecido. Mesmo com muito medo, ela vestiu suas roupas e correu para o carro com a intenção de sair dali, prometendo que voltaria com a polícia para prender o homem. Mas quando estava prestes a ligar para a polícia e relatar o que houve, uma mão saiu do banco de trás do carro. Esse homem é um assassino implacável. No meio do show, algo chamou sua atenção. O evento estava lotado, milhares de pessoas. Mas para ele, parecia que tudo aquilo tinha sido montado só para ele. Os nervos de um assassino são sempre sensíveis. Rapidamente percebeu algo errado ao redor. Mais de 3.000 policiais estavam posicionados por todo o local. O que realmente o abalou foi ver homens vestidos com a mesma cor que ele sendo levados silenciosamente pela polícia. Então percebeu a verdade. Aquilo tudo era por causa dele. Durante o intervalo, levou a filha até o bar de lanches e tentou parecer calmo. Por que tantas viaturas lá fora e câmeras aqui dentro, Jimmy? Sabe o açougueiro? Sei. Os federais ficaram sabendo que ele vai estar aqui hoje. Montaram uma armadilha pra ele. Foi quando entendeu. Eles estavam atrás de um assassino conhecido como açougueiro, e o show inteiro era uma cilada. Um arrepio percorreu sua espinha, mas não podia demonstrar nada. Tentou encontrar uma saída, mas todas estavam vigiadas. Então a viu uma mulher bêbada, perto da escada. Sem pensar duas vezes, empurrou-a com força. Ela caiu e o grito ecoou pelo salão. Em segundos, vários policiais correram para ajudar. Ele agarrou a filha e avançou, mas a fuga durou pouco. Outra barreira policial fechava a passagem. Sem escolha, voltou aos assentos. Pouco depois, o anfitrião anunciou um convidado surpresa. O elevador subiu lentamente no palco, e uma ideia cruzou sua mente. Talvez
talvez houvesse uma saída por baixo daquela plataforma. Tentou levar a filha, mas ela se recusou a sair. Quando percebeu, a oportunidade tinha desaparecido. Não podia esperar mais. Disse que iria ao banheiro e saiu sozinho. Encontrou o mesmo vendedor novamente e percebeu algo importante. Um crachá pendurado no pescoço dele. Esse cartão abria portas restritas. Fingindo normalidade, pegou o cartão e destrancou a porta de acesso. Assim que entrou nos bastidores, congelou. Uma equipe tática inteira estava reunida, planejando como capturá-lo. O coração disparou, mas ele manteve a calma, pegou um café e andou como se fosse parte da equipe. Enquanto passava, ouviu conversas estratégicas e aproveitou para pegar um walkie-talkie. De volta com a filha, ligou o rádio. Eles descreviam exatamente sua aparência. O tempo estava acabando. Estudou o mapa e encontrou um interruptor de alarme num ponto cego da câmera. A ideia era causar caos. Quando estava prestes a acionar, ouviu no rádio que eles já previam esse movimento. Recuou. Precisava de outro plano. Então viu uma fritadeira. Ligou-a na potência máxima, colocou 2 garrafas de vidro dentro e recuou. Segundos depois, a explosão ecoou. O pânico tomou conta do local. Aproveitou a confusão para pegar um uniforme da equipe e vestiu. Disfarçado, subiu até o telhado. Mas, para sua surpresa, até lá, a polícia o esperava. O que tá fazendo aqui fora? Este homem pediu a refeição mais barata do cardápio, mas ao fazer o pagamento, percebeu que faltavam 2 centavos. Ele implorou ao dono para que o descontasse ou para que ele cantasse uma música em troca dos 2 centavos. No entanto, o dono, ao ouvir o pedido, simplesmente jogou a refeição já preparada na pia. Ele preferiu desperdiçar a comida a permitir que ele a comesse. Sob os gritos do proprietário, James teve que sair apressadamente, sentindo-se como um cão perdido. Ele já estava há mais de um dia sem comer e seu estômago estava ardendo de fome. Sem opções, ele teve que disputar migalhas com ratos no lixo. Porém, nem sempre ele tinha a mesma sorte. Muitas vezes ele vagava pelas ruas com fome. James era um cantor de rua que mal conseguia se sustentar tocando violão e cantando nas esquinas. Um dia, ao fim de seu show, ele não recebeu nenhum trocado e ainda foi expulso pelos seguranças. Quando seu próprio pai passou por ele enquanto ele cantava, fez questão de fingir que não o reconhecia, apressando-se em sair. James pediu ao pai se poderia ao menos voltar para casa e comer apenas uma refeição. Mas antes que o pai respondesse, a madrasta o recusou, dizendo que a mesa já estava cheia. Sem alternativa, seu pai, apesar da situação, deu-lhe discretamente $50 e se virou para seguir sua esposa. James não era apenas um cantor de rua, mas também um viciado em drogas há muito tempo. Naquela noite, um amigo o convidou para entrar em um carro e ofereceu-lhe algo que parecia um doce, induzindo-o ao vício. No dia seguinte, o dono do carro se assustou ao encontrar 2 estranhos dormindo em seu carro. Seu amigo fugiu, deixando James totalmente inconsciente. Quando acordou, ele estava em um hospital e encontrou uma médica que já o havia ajudado a se livrar do vício. James sentiu-se envergonhado e vazio ao ver a decepção no olhar dela. Um momento de prazer trouxe-lhe uma vida de sofrimento e ele se questionou se valeu a pena. Após saber da situação de James, a médica fez o possível para conseguir-lhe um antigo imóvel. Embora pequeno, o lugar tinha um sofá macio e uma cozinha cheia de cheiros acolhedores. James ficou grato e prometeu à médica que seguiria suas orientações e abandonaria o vício. Naquela noite, ele teve a noite mais tranquila em muito tempo. No entanto, enquanto estava em sua paz, um barulho veio do lado de fora. Eu estiquei a língua para lamber a água da chuva, não querendo desperdiçar uma única gota. Depois, peguei uma garrafa para coletá-la, mas logo comecei a ter ânsia de vômito. A água da chuva estava misturada com ferrugem, e meu corpo simplesmente não conseguia digerir aquilo. Depois do que pareceu uma eternidade, abri os olhos lentamente e percebi que lá fora estava chovendo torrencialmente. Rapidamente, puxei um container de armazenamento e o coloquei em cima da caixa para coletar aquela água preciosa. De repente, uma aba de puxar me deu uma ideia de como abrir o recipiente. Dei a volta, enrolei uma corda em volta da parte superior do container e agarrei as 2 extremidades com as mãos, puxando com toda a força que eu tinha. Conforme a brecha aumentava, minhas forças iam diminuindo. Eu até joguei todo o meu peso corporal para conseguir abrir aquilo. No último instante, a chapa metálica finalmente se rasgou. Ao ver isso, soltei um som entre choro e riso. Era a presença do meu bebê, que me dava vontade de continuar viva. Quando saí do container, descobri que ele estava à deriva no meio do oceano, mas eu não iria desistir de sobreviver. Amarrei o container de armazenamento e improvisei um pequeno bote salva-vidas para o meu bebê. Porém, naquele exato momento, a abertura selada do container se rompeu de repente. Pressentindo o pior, corri de volta para dentro do container, tentando tapar o buraco, mas ele estava afundando rápido demais, e a pequena jangada com meu bebê foi levada pela correnteza do mar. Para piorar, meu pé ficou enroscado na corda. Peguei uma pequena faca dentro da caixa, mergulhei debaixo d'água e comecei a serrar a corda, mas antes que eu conseguisse cortá-la, fiquei sem ar. Quando emergi, vi que o container estava prestes a afundar completamente. Não tive escolha, a não ser mergulhar novamente. A corda estava mais difícil de cortar do que eu imaginava. Se eu não conseguisse terminá-la antes de ficar sem oxigênio, morreria afogada. No momento crítico, a corda finalmente se rompeu e eu nadei desesperadamente para a superfície. Mas agora, eu não conseguia encontrar minha filha em lugar nenhum. Chamei por ela, frenética. De repente, algo enorme se aproximou silenciosamente. Uma baleia. Ela nadou por baixo da minha filha e com delicadeza jorrou um pequeno jato de água. A água espirrou no rosto do bebê, que imediatamente acordou chorando. Ao ouvir o choro, finalmente consegui encontrá-la. Observei a baleia se afastar e agradeci
agradeci a Deus. Passei a noite inteira boiando no mar, agarrada à pequena jangada. Pela manhã, dezenas de gaivotas circulavam acima de mim e do meu bebê. Essa cena chamou a atenção de um barco de pesca que passava por perto. A mulher a bordo pediu ao pai para guiar o barco até onde as gaivotas estavam. Juntos, eles puxaram a bebê para dentro. Quando viram a criança, ficaram completamente chocados. Como poderia existir um bebê no meio do mar? Logo, a mulher avistou uma corda na água. Eles a puxaram e, inacreditavelmente, eu fui içada junto. Finalmente, eu estava salva. A verdade é que meu resgate teve muito a ver com Deus. A baleia que me ajudou, as gaivotas e o pescador que me encontrou. Mas tudo isso só aconteceu porque eu nunca desisti e tive fé até que Deus me ajudasse. Se você acredita em Deus, curta e comenta nesse vídeo. Meu nome é Enola. Desde pequena, eu sabia que era diferente das outras garotas. Enquanto elas aprendiam piano e bordado, minha mãe me ensinava ciência, artes marciais e esgrima. Minha coisa favorita era brincar de jogos de palavras com ela. Ela embaralhava as letras e eu corria para formar a palavra. Eu tinha 2 irmãos. Nunca os conheci, mas nunca me senti sozinha porque mamãe sempre estava lá. Mas no meu aniversário de 16 anos, eu acordei e ela tinha desaparecido. Procurei como uma louca, mas não havia uma única pista. Apenas uma caixa estranha foi deixada para trás. Dentro havia cartas e lápis coloridos, como se ela estivesse me deixando uma mensagem. Logo recebi a notícia de que meus 2 irmãos estavam vindo de Londres para cuidar de mim. Fiquei empolgado. Eu nunca realmente os tinha visto antes. Mycroft, o mais velho, trabalhava para o governo. Sherlock, o mais novo, era um detetive particular. Quando cheguei à estação, eles nem me reconheceram. Eu chamei por eles. Sr. Holmes? Sim? Os senhores chamaram. Enola. Meu Deus. Veja isso. Onde estão o chapéu e as luvas? Eu tenho chapéu, mas costa a cabeça. E eu não tenho luvas. Ela não tem luvas. Evidente, Mycroft. De volta a casa, eles viram a sala bagunçada e ficaram com nojo. Mycroft imediatamente disse que me transformaria em uma dama inglesa adequada. Mas eu não ligava para as regras falsas deles. Só queria saber para onde mamãe tinha ido. Ela vai voltar, não vai, Sherlock? No dia seguinte, Mycroft contratou uma governanta de Londres. Ela me fazia praticar postura. Eu era tratada como uma marionete. Protestei. Disse a eles que não queria ser uma dama. Mas Mycroft não ouviu. Sherlock, eu quero ficar com você. Eu sinto muito. Não está em minhas mãos. Fiquei furiosa. Entrei no escritório e quebrei a caixa de lápis. Debaixo dos lápis encontrei um bilhete dobrado. Era uma bagunça de letras embaralhadas. Na hora, eu soube que era o jogo de palavras da mamãe. Rapidamente resolvi. Enola, vá até os crisântemos. Meu coração disparou enquanto eu corria para a sala de estar, mas não havia um único crisântemo. Vasculhei todo lugar e finalmente encontrei um envelope atrás de uma pintura. Dentro havia uma carta e um monte de dinheiro. Cortei o meu próprio cabelo, coloquei com cuidado dentro de um saco, depois peguei uma tintura e mudei a cor do meu cabelo e das sobrancelhas. Derramei desinfetante pelo chão, limpei cada rastro de mim. Meu nome é Amy. Eu queria desaparecer deste mundo. Queria que todos acreditassem que o meu marido me matou. 6 meses atrás, comecei a planejar tudo. Estourei todos os cartões de crédito dele, comprei toneladas de itens de luxo e escondi cada um. Fiz parecer que ele estava afundado em dívidas. Fiz também um grande seguro de vida no meu nome e o coloquei como único beneficiário. Então me aproximei da nossa vizinha grávida. Fui contando aos poucos que ele me machucava. Um dia, a convidei para vir até a casa. Enquanto ela estava no banheiro, peguei a urina dela. Assim, eu poderia provar que estava grávida. Quando tudo ficou pronto, no nosso aniversário de casamento, esperei ele sair de casa e encenei uma cena de crime falsa. Escrevi mais de 300 páginas de diários, desde o dia em que nos apaixonamos até o dia em que desabei. Cada página cheia de emoção e detalhes cuidadosamente criados. Coloquei esses diários no forno, queimei só o suficiente para parecer que ele tentou destruí-los. Depois desapareci. Mudei meu nome, mudei meu cabelo, dirigi até outra cidade, aluguei uma casa simples e esperei a notícia de que ele havia sido preso. E, como eu esperava, a polícia suspeitou dele. A mídia o atacou sem piedade. Para tentar limpar a própria imagem, ele fez uma cerimônia de bênção em minha homenagem. Mas então, a vizinha apareceu com um bebê. Mas, por favor, não transformem essa investigação num circo. Onde está sua esposa, Nick? Deixem a polícia fazer o seu trabalho. O que é que você fez com a sua esposa grávida? Contou que a Amy estava na 6ª semana de gravidez? As pessoas ficaram chocadas. Os jornalistas cercaram a casa. Ele precisou se esconder dentro de um carro da polícia para escapar. Os detetives perguntaram se ele conhecia a vizinha. Ele negou. Então mostraram uma foto. Era eu e a vizinha na cozinha. Eles encontraram sangue sob a luz ultravioleta. Ele disse que foi armado, que alguém o incriminou. Mas aí vieram os registros dos cartões de crédito, todas as compras de luxo no nome dele e, pior ainda, o seguro de vida. Ele era o único que ganharia algo com a minha morte. Tudo apontava para ele. Enquanto isso, eu estava no meu quarto alugado
aliviado vendo as notícias me chamarem de vítima e a ele de assassino. Eu ri, pulei de alegria, comemorei, mas no meio da euforia, deixei cair minha carteira gorda no chão. Peguei rápido e a enfiei na camisa, sem perceber que a vizinha tinha visto tudo. Pouco tempo depois, eles arrombaram a minha porta e me jogaram com força contra a parede. A mulher começou a pegar várias coisas no supermercado e as comidas ficaram felizes, pois achavam que iriam para o paraíso. Apenas a mostarda estava com medo e tentou avisar os outros sobre o perigo de serem levados, mas ninguém deu atenção. Ela preferiu pular do carrinho em vez de ir para a casa da mulher. Os outros tentaram ajudar, mas não conseguiram. Quando chegaram na casa, as comidas ficaram encantadas com o lugar. Todos estavam felizes pela batata, que foi a primeira a ser escolhida. Mas de repente a mulher começou a descascá-la, e isso deixou todos em pânico. Em seguida, a batata foi colocada na água fervente. Depois as outras comidas também foram cortadas e preparadas para a refeição. O lugar que era para ser a salvação de todos se tornou um verdadeiro caos. As cenouras tentaram fugir, mas a mulher percebeu e as pegou, colocando na boca logo em seguida. As salsichas viram a janela aberta e foram até lá, sendo essa a única chance de fuga. Mas antes de pularem, uma delas foi atingida nas costas. Apenas uma salsicha de todas as comidas conseguiu fugir. Ela correu pelas ruas, tomando cuidado para não ser vista por ninguém. Ela viu algo desagradável e pensou que era outra salsicha, mas só quando um humano se aproximou foi que ela percebeu o que era. Em seguida, viu um objeto bastante suspeito. Então a salsicha viu o quanto o mundo fora do supermercado era cruel. Eu me tranquei na cela e joguei a chave fora. Meu colega me encontrou olhando pela janela. Ele me disse para não fazer nada estúpido, mas mesmo assim eu disse aquelas palavras que não deveria ter dito. Eu quero sair. Mas ninguém que disse essas palavras sobreviveu. Acontece que no mundo futuro, os humanos vivem 1.500 metros abaixo da Terra. Existe uma regra especial aqui. Qualquer um que disser as palavras quero sair, é forçado a ir para a superfície. Todos os que foram para a superfície antes morreram por causa das toxinas do mundo exterior. Mas eu disse aquelas palavras proibidas sem hesitar, por causa da morte misteriosa da minha esposa há 3 anos. Naquele dia, minha esposa gritou no refeitório que o mundo exterior era, na verdade, cheio de pássaros e flores. As ruínas que todos viam na tela eram imagens alteradas pelos líderes. O objetivo era manter as pessoas presas aqui, mas ao ver que ninguém reagiu, ela gritou as palavras proibidas. Eu quero sair! Então, como xerife, eu tive que enviar ela pessoalmente para o mundo da superfície. Os moradores do bunker assistiram à transmissão ao vivo enquanto Ana saía para fora. Ela limpou a câmera do bunker com lã. Animada pensava que o mundo exterior era habitável, mas desabou após apenas 2 passos. As esperanças das pessoas foram esmagadas mais uma vez. No entanto, só eu sabia que minha esposa me disse antes de partir que, se o mundo exterior fosse habitável, ela voltaria para limpar a câmera. Então, sua morte devia ter outro motivo. Para descobrir a verdade, eu também disse que queria sair. Assim, o prefeito me colocou em um traje protetor e me enviou para fora. Eu subi a longa escadaria até o mundo da superfície, mas quando a porta do bunker se abriu, fiquei profundamente chocado com o mundo exterior. A superfície era realmente como minha esposa tinha dito. Até pássaros voavam no céu. Eu desesperadamente queria que as pessoas no bunker soubessem a verdade. Eu corri de volta para a câmera do bunker com todas as minhas forças e limpei a poeira com lã. No entanto, na grande tela do bunker aparecia a cena oposta. O que as pessoas viam era eu também naquele deserto. Enquanto caminhava passo a passo em direção ao corpo da minha esposa, comecei a me sentir tonto. Eu suspeitei que as verdadeiras toxinas pudessem estar escondidas dentro do meu traje protetor. Então tirei o capacete, mas meu estado físico já estava muito ruim. Logo eu desabei ao lado da minha esposa. A esperança de sobreviver fora foi esmagada mais uma vez. E apenas uma mulher percebeu que eu ter tirado o capacete antes de morrer devia ter um motivo.